mais mexeu comigo foi uma ocorrência de tentativa de suicídio. Sério? Sim. Nossa, o que Foi aconteceu? era um homem que eu sempre trabalhei, quando eu estava trabalhando na rua, né, que agora eu tô no administrativo, eu trabalhava à noite. E aí a gente estava saindo da companhia, e aí a gente viu um homem, assim, de longe, ele estava desorientado, parecia até ser usuário de drogas, pra você ver como que a primeira impressão às vezes tá errada, né? E aí a gente já ficou meio atento, assim, chegando perto dele, aí eu vi que os pulsos dele estavam sangrando, o pescoço estava sangrando, e aí ele estava procurando ajuda porque ele tinha quebrado uma garrafa e tentou se matar. Não conseguiu e foi procurar ajuda. Aí a gente toma as devidas referente aos primeiros socorros, né? Que aí a ocorrência já muda. A gente achou que ia abordar um usuário de drogas, aí quando foi ver é Certo. totalmente diferente. E aí a gente tentou acalmar ele, fez o torniquete nos braços, estancou no o pescoço, o sangue que estava saindo. E aí ele tava com a adrenalina bem alta, porque ele tava sangrando, mas ele tava conseguindo conversar. E quando foi ver, estudante, já tinha terminado a faculdade, tava fazendo pós, morava num apartamento ali, a área onde eu trabalho tem uma parte muito boa, né, que é a Casa Verde. Então morava num apartamento que deve ser avaliado em no mínimo R$ 1 milhão. Ixi. Então, assim, é uma pessoa que tem tudo não, né? Que mais a É. gente vendo assim, tem tudo. Entendi. E tentou aquilo, pra você ver que, na verdade, cai no outro assunto que a gente conversou, né? Tem gente que tem tudo, mas que não consegue, que não tem o que precisa pra ela. Então, foi bem chocante a gente conhecer a história da pessoa, depois levar no hospital, depois tem que contar pra mãe que o filho tava no hospital porque tinha tentado se matar. E graças a Deus ele sobreviveu. Ele perdeu alguns movimentos dos dedos por conta dos tendões que foram cortados, mas ele sobreviveu e teve uma nova oportunidade ali, né? Qual que é a idade dele, assim, você Tinha lembra? 26 anos. 26 anos, olha aí, mano. E chegou a comentar Oh, com meu Deus, vocês? eu com 26 Qual anos, tá motivo? voando. Ele falou, o que que ele falava? Ele falava assim que não estava aguentando a cobrança dos estudos, da família, a família comparando com, mas seu primo com essa idade fazia não sei o quê. E às Olha, vezes velho. é uma coisinha tão besta, né? Por exemplo, a mim não atingiria. Mas a gente não sabe como tá a cabeça da pessoa, né? Cada um, exatamente. É uma Você vê? pressão, cara, uma pressão muito grande. E é um tipo de, vamos dizer que é uma doença, talvez uma depressão, não sei, Sim. que, né, que ele estava passando, ela é silenciosa, né, velho? Você olha a pessoa, você pensa que ela tá bem, velho. Num dia a pessoa tá sorrindo, tá aqui Você brincando. entendeu? Mexe com o psicológico. No outro dia ela acorda e fala assim, quer saber de uma coisa? As coisas não vão pra Cansei. frente. E pronto. Eu nunca vou ser essa pessoa que a minha mãe ou com meu pai gostaria que eu fosse. Acho que a vida pra mim não faz mais sentido, então eu vou tirar a minha própria vida. Na verdade, é lógico que quando a gente fala de bens materiais, né, Moreno? A gente fala assim, pô, o cara tinha tudo. Mas a gente sabe que ele não tinha nada. Exatamente. Porque faltou, O mais importante, né? Que às vezes era o apoio familiar, o É. afeto, ele não tinha. faltou, né? Porque ela falou, mora bem, comer bem, vestia bem, né? Condição social Essa preocupação aí. ele não tinha. Mas aí vai saber qual que é a raiz. Uhum. Mas Por que isso mexeu tanto com você? Por quê? Porque eu já tive uma amiga que se matou. putz, E foi por conta até de violência doméstica. Ela estava sofrendo violência doméstica. E não tinha para quem correr, não tinha o que fazer. E na época que aconteceu, foi antes de eu entrar na polícia. Eu me choquei com o suicídio, mas depois que a gente começa a ter mais acesso com ocorrências envolvendo isso, a gente começa a ter uma noção da gravidade que é. Né? Então, assim, perdi minha amiga e a gente fala, caramba, ponto, né? Faleceu. Só que aí depois que a gente consegue, por exemplo, a questão de violência contra a mulher, né? É uma coisa muito séria. E só quando a gente presencia essas situações, a gente vê o auge que pode chegar, a que ponto pode chegar, a gente vê que não é frescura. Mas ele só te proibiu de usar tal roupa. Mas ele só te empurrou. Não é assim, não é só isso, né?